Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Bom, na última aula nós discutimos sobre agricultura e nós continuaremos a discutir sobre este assunto que é muito importante para entender um pouco a nossa dinâmica. E hoje, toma nota aí, nós vamos discutir sobre a dependência dos países em desenvolvimento deste setor tão importante. Ou seja, vamos discutir então qual é o papel da agricultura nos países que ainda estão em desenvolvimento, nos países subdesenvolvidos, nos países de terceiro mundo. Só para se ter uma ideia, segundo o último levantamento da própria Organização das Nações Unidas, aproximadamente 78 países do mundo dependem única e exclusivamente do campo. E isso é algo muito importante para a gente também analisar como que é a distribuição da tecnologia, como é a distribuição de recursos a nível mundial. Pois nós estamos falando de um setor que é muito importante, mas é um setor que, por exemplo, não acompanha as demandas da globalização. Quando a gente pega 78 países, basicamente metade dos países do mundo ainda dependendo do campo, a gente consegue chegar a uma conclusão muito triste, que quase metade do mundo ainda não está efetivamente inserido num contexto da globalização. Não que isso seja ruim, tá? Às vezes a globalização até acaba tirando as nossas características individuais e regionais, tal como diz Milton Santos. Mas você basicamente ter quase metade do mundo na periferia das relações econômicas mundiais, dependendo única e exclusivamente do campo, ou dependendo única e exclusivamente da boa vontade da natureza, é algo que nós temos que refletir bastante. E dentre a maior parte desses países que dependem do setor primário, muitos desses países eles estão no continente africano, principalmente na região da África subsaariana. O grande problema de você depender do campo para ter a sua renda, para ter o seu produto interno bruto circulando, é que você acaba dependendo de algo que é extremamente instável. Primeiro, que quando você depende do campo, você querendo ou não está dependendo da boa vontade da natureza. Então, uma crise climática, tal como nós estamos vivendo, um problema de seca, falta de água, enfim, nós temos vários problemas ambientais que podem prejudicar diretamente a produção daquele país. Tenta imaginar então um país que precisa muito que aquela colheita, que aquela safra venha em grande volume e de repente lá pelas tantas você tem uma grande seca. Então fica muito perigoso. Outro grande problema é que os produtos agrícolas, eles dependem, tal como outros produtos, mas esse principalmente, das balanças comerciais mundiais, da lei da oferta, da lei da procura. E o preço dos produtos agrícolas, pois não são produtos processados, são produtos de origem primária, são preços muito instáveis. Então, ora você pode ter uma safra e o mercado está pagando muito bem, ora você pode ter uma safra e o mercado está pagando muito mal. Então, você basicamente depender de uma estrutura agrícola em que o mercado não apresenta nenhuma estabilidade é algo extremamente perigoso. E aí você vai para o mercado mundial. O grande problema é que nós temos um forte protecionismo de países desenvolvidos em relação ao seu campo. Países mais pobres, que dependem basicamente da agricultura para ter a sua renda, tal como eu falei, eles vão vender num mercado globalizado. Entretanto, os países desenvolvidos, países da União Europeia, os Estados Unidos, o Japão, têm muito subsídio do governo para o seu campo. Então, tenta imaginar, o produtor agrícola da União Europeia chega a receber mais de 60% de subsídio governamental para desenvolver a sua produção. Com isso, a sua produção fica muito mais barata e consegue entrar a níveis de competição bastante efetiva no mercado. Entretanto, muitos países pobres, os produtores agrícolas, não têm esse subsídio, não têm essa política agrícola para o seu produtor. E aí, o pequeno produtor, o pequeno agricultor de um país pobre, vai produzir na força, vai produzir na insistência, só que para competir no mercado global, o preço dele acaba ficando mais caro, porque ele não tem esse subsídio governamental. Para os países desenvolvidos, aplicar esse subsídio é proteger a sua economia. Entretanto, quando a gente pensa numa relação de globalização, você gera uma exclusão desses países que só têm essa base agrícola numa competição econômica mundial. Inclusive, isso é pauta sempre da Organização Mundial do Comércio. E essa discussão, ela acontece já desde muito tempo. Só para se ter ideia, na rodada de Doha, que aconteceu em 2001, já se havia levantado essas discussões, Matheus, já se havia levantado essas discussões dos governos de países desenvolvidos
diminuir ou minimizar os governos, os países desenvolvidos, tirar ou minimizar os subsídios agrícolas que eles dão para os seus agricultores. Aí vai entrar naquela discussão. Poxa, mas o país é dele, ele faz o que ele bem entende. Entretanto, nós vivemos um mundo globalizado, onde a dependência e a interligação se faz necessário para todos. O ideal é, claro, que cada estado, cada governo viesse a subsidiar a sua agricultura. Entretanto, como cada estado é soberano, fica muito difícil você interferir diretamente naquele país. Olha só como é muito louco. Do mesmo modo que a resposta que os países desenvolvidos fazem acerca da sua política protecionista. Com isso, pequenos agricultores a nível mundial não conseguem, em hipótese alguma, competir com grandes produtores, gerando um grande fosso entre países em desenvolvimento, países pobres, que só têm na sua economia uma base agrícola, de países desenvolvidos. E como vocês bem sabem, países desenvolvidos não têm na sua base econômica apenas a agricultura. É uma base econômica bastante capilar, é uma base econômica bastante diversa. Entretanto, os países mais pobres não. Eles têm na sua base econômica só a agricultura e ainda acaba tendo muitos obstáculos exatamente na competição do produto agrícola mundial. Muito, muito, muito obrigado, pessoal. Valeu demais. Lembre-se, juntos, sempre, sempre, sempre seremos mais fortes. E é aquilo que eu sempre falo. Vai, Matheus, é aquilo que eu sempre falo. Entra e fala. Não sei. É aquilo que eu sempre falo e tá tudo certo. Tchau. Até a próxima aula.